E aí, galera, aqui quem está falando mais uma vez é o Ale, trazendo para vocês mais sobre inteligência artificial no code no dia a dia. Eu vou te trazer hoje como que você vai construir um exército para fazer cobranças para você dos seus clientes inadimplentes utilizando inteligência artificial. Para essa aula, o que a gente usou foi duas ferramentas. Uma delas se chama Relevance AI e a outra se chama ZAPI. O Relevance AI é onde a gente criou todos os nossos agentes e fez a orquestração desse grupo de agentes de cobrança. E a ZAPI é uma API onde você vai poder conectar o seu WhatsApp ao teu agente. O WhatsApp sendo uma ferramenta do agente para que realize as atividades que a gente propôs para ele e possa cobrar esses clientes ali no WhatsApp também, como você vai ver que a gente está fazendo aqui hoje, beleza? Se você está chegando agora e você não me conhece ainda, o meu nome é Alexandre Clepa, eu sou engenheiro de controle de automação, sou engenheiro mecatrônico com foco em inteligência artificial, fiz parte da graduação no Brasil, uma delas, a outra eu fiz na Europa, e hoje o que eu faço é liderar a Prompt Society, que é uma comunidade de inteligência artificial, onde o principal objetivo é tirar o Brasil da segunda divisão por meio de inteligência artificial, tecnologia, etc. Então, o que eu faço é basicamente te ensinar a utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Se você quer vir para essa comunidade, você clica no link aqui embaixo, que vai estar na descrição desse vídeo, para que você possa entrar no nosso grupo do WhatsApp e quem sabe na nossa comunidade dentro do Circle também. Se você não tá me seguindo ainda aqui no YouTube, já clica aqui embaixo em se inscrever. Se você não tá seguindo ainda no Instagram, vai lá, é @AlexandreClepa, me segue que eu falo de inteligência artificial e do dia a dia de pessoas que vivem isso na prática todos os dias. Tô te esperando lá. Vamos nessa? Então, a gente vai começar aqui com uma demonstração de tudo isso que eu tô te falando. Imagina que eu tenho essa lista de clientes inadimplentes. Imagina que eu tenho essa lista de clientes inadimplentes, 100 pessoas que não me pagaram. Eu tenho o nome, eu tenho o CPF, os dias de atraso, o valor em aberto, data de nascimento, da onde que essas pessoas são, o score deles de behavior, se é homem, se é mulher, o tempo de dias em atraso, qual que é a maior fatura, desde quando é meu cliente, se já fez acordo, qual que é a propensão de comunicação, a idade, etc. Dessa planilha eu segmentei 3 caras aqui para você ver, para a gente fazer um teste, tá? São as mesmas coisas e aqui no final eu coloquei todos no meu telefone. A gente tem esses 3 agentes, esses 4 agentes na verdade, sendo um orquestrador, outro o José, que é um agente A, o Pedro, que é do segmento B, e o Jurandir, que é do segmento C. O que esses caras estão fazendo? Basicamente, o agente orquestrador ele vai mostrar para nós a regra de cobrança, ele tem uma regra de cobrança na cabeça dele e dentro dessa regra de cobrança ele passa para o agente que melhor pode cuidar daquele cliente, entendeu? Então, o agente do A, ele tenta tratar direto ali, mandando uma mensagem para relembrar ele de pagar, porque ele tende a ser um bom pagador, vou mostrar mais para vocês disso daqui na sequência. O agente B tende a dar um pouquinho mais de trabalho, então a gente vai chamar o time humano, que vai ser eu também, e a gente tem o agente C, que aí fala, cara, não tem mais como com esse cara, manda direto pro jurídico e vamos que vamos, beleza? Como que esses agentes fazem isso? Esses 2 agentes têm uma ferramenta de WhatsApp, que eles usam o ZAPI para enviar mensagem aqui, e esse último, a ferramenta dele é o Gmail, beleza? Então vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês rodando e depois a gente vai agente por agente para construir isso juntos, tá bom? Vamos lá então. Vou criar uma nova tarefa aqui e vou colocar essa base de clientes. E eu vou falar com meus agentes. Fala, por favor, use esse CSV para iniciar a cobrança. Segmente e passe para os agentes corretos. Vamos lá. Agora os meus agentes começam a trabalhar. Então o primeiro que vai trabalhar é o agente orquestrador. Esse agente, como eu falei para vocês, ele tem toda a regra de cobrança muito clara no core dele, no prompt dele. Ele recebeu os agentes e já acionou o agente A muito rapidamente.
E esse agente A acionou nossa ferramenta, mandando para o meu telefone, no caso, né? Esse era o Lucas. Ele usou a ferramenta via ZAPI e a gente já recebeu um 200 aqui, que quer dizer que foi tudo bem. Agora ele seguiu mandando mensagem para o B. Tá? Aqui nesse caso, gente, a gente está fingindo que eu sou tanto o devedor quanto seria o agente humano. Tá? Então ele acionou a ferramenta B, usando o ZAPI também. E deu outro 200 pra gente. Vou mostrar pra vocês essas tarefas já já. Aqui tá como Tambellini, que é o Edu que fez workshop com a gente de IA na cobrança, né? Um abraço aí pra você, Edu, se você tá vendo. O outro, que foi a Marina, né? Ele já mandou também. E, por último, o agente orquestrador mandou para o C, que é para mandar diretamente para o jurídico. No final das contas, ele é encaminhado um cliente para o jurídico, envio concluído com sucesso. E no final das contas, ele me avisou tudo o que aconteceu. Processo concluído para 3 linhas da distribuição do lead, que são essas 3 linhas que a gente tem aqui. Agora vamos ver onde que ele mandou. Como comentei para vocês, para simular isso, a gente tem aqui somente o meu número. Se eu fosse o devedor, eu chamava Lucas, ele teria me enviado aqui. Oi, Lucas, tudo bem? Falo da empresa do Alê. Vamos falar sobre o débito que você tem aqui com a gente. Tem algumas opções legais para resolvermos. Então, ele já ativou o cliente, certo? E aqui, obviamente, seria outro telefone, mas ele me chamou o Edu. Falou, fala, Tambellini, segue o cliente para o time humano tratar. Contou tudo o que estava acontecendo, onde que a pessoa é e as principais informações sobre esse devedor. E enviou para o Eduardo, né? De volta, gente, esse daqui é uma simulação, então tá o meu telefone para os dois, né? Obviamente, seriam telefones diferentes. E eu vou te mostrar como fazer isso agora, beleza? Então, vamos lá. A plataforma que a gente vai usar, ela se chama Relevance AI. O que o Relevance AI é? O Relevance AI é uma plataforma que cuida de todos os agentes que, bom, vamos por 90% dos agentes que eu faço. É uma plataforma onde o agente de IA é o centro de tudo. O que diferencia ele do N8N, por exemplo, ou do Make? O N8N e o Make são plataformas de automação de fluxo, que você tem o agente como opção. Aqui dentro do Relevance você não faz absolutamente nada sem o agente. Certo? Então, o ponto principal do Relevance AI é o agente de inteligência artificial e as arquiteturas agênticas, onde você pode criar ferramentas para ele e você pode criar estruturas para ele também. Então, como que a gente vai começar a criar esses agentes junto? Vamos lá. Galera, o primeiro a se fazer é clicar aqui no Relevance AI em Workforce. O Workforce é onde você vai ajeitar a tua arquitetura multiagêntica, certo? Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Passo a passo. O que a gente vai fazer primeiro vai ser criar os agentes, depois a gente vai criar as ferramentas e depois a gente vai testar isso tudo funcionando juntos, tá bom? Então, vem comigo. Pode parecer um pouco complicado no começo, prometo para você que não é. Vamos fazer junto, conta comigo, vamos lá. Você vai clicar em New Workforce e você vai se deparar com uma tela branca pontilhada como essa. Agora, o que você precisa fazer? Esse trigger é basicamente o que vai inicializar o seu agente, tá bom? E o primeiro agente que a gente vai colocar é o agente orquestrador. Se você quiser ficar comigo e entender o que está escrito em cada um dos prompts e etc., o que eu aconselho você a fazer, você fica aqui agora e não tem problema. Se você quiser esses agentes já prontos, basta você clicar no link aqui embaixo e ir direto para a comunidade, para o Circle, e lá na comunidade você vai ter acesso. Você vai ter acesso aos templates desses agentes, onde você vai poder só clonar eles e ter eles ali com você. Mas eu vou fazer passo a passo com você para você aprender. Vamos lá. Então, o nosso primeiro agente. O que é esse nosso primeiro agente? Esse primeiro agente vai ser o agente orquestrador. Você vai ligar ele aqui, certo? E agora a gente vai começar a dar nomes para esses agentes.
create new agent. Vai ser agente orquestrador. Apenas orquestrador. Vai ser orquestrador de cobrança. Alf, o orquestrador de cobrança, beleza? Ale, o que eu escrevo no prompt desse agente? Eu vou te mostrar agora, tá? O modelo aqui, a gente vai mudar ele. Por quê? Porque esse agente, ele precisa ser minimamente bom de matemática, certo? Então, eu vou usar um modelo que vai ser o 4.1 mini. Porque ele tem performado bem para mim com isso, tá? 4.1 mini. Vamos que vamos. Já escolhemos o modelo do nosso agente. E agora o template, o prompt. Eu quero que você venha aqui na minha comunidade. Essa é a Prompt Society. Ele vai estar em templates de operações. Se você quiser, você escreve. Se não, todos os prompts estarão aqui, beleza? Vamos lá. O primeiro prompt é esse daqui. Eu vou copiar e colar. E você vai fazer a mesma coisa que eu. Seleciona o prompt todo. Opa, somente do orquestrador. Seleciona o prompt todo e você vai colocar ele aqui, ó. Pum. Save changes. Vamos que vamos. Vamos abrir. Formato de Markdown. Boa. O que você tem aqui? Veja só. Identidade e propósito. Gaste bastante tempo entendendo qual é os prompts do seu agente, porque ele é a parte principal de tudo isso. Beleza? Vamos lá. O que esse agente vai fazer? Eu vou te explicar primeiro como que eu cheguei nessa lógica, tá? 80% desse agente vai ser 80% desse agente vai ser as regras de cobrança que nós colocamos nele, certo? Então, o que eu pedi para ele aqui? Eu já tinha feito isso, mas eu pedi para ele explicar para a gente o que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Princípio central e lógica. O princípio central dele é que a gente não vai cobrar todo mundo do mesmo jeito. Cada pessoa vai ser cobrada de uma forma diferente. Eu pedi para o ChatGPT criar essa regra para mim. Na verdade, eu usei o GPT do Tabelando, com o Tambellini, que é o Edu, referência nacional em cobrança, e ele é responsável pelo processo. Princípio central da lógica. Você não cobra todo mundo do mesmo jeito. Então aqui a gente vai olhar risco de inadimplência, que são os dias em atraso, o valor econômico, quanto vale recuperar, o histórico de relacionamento, se já fez acordo, se não fez, a probabilidade de resposta e o custo do canal. E a estratégia de cobrança é assim. Os dias de atraso tem 30% de peso, o valor em aberto tem 30% de peso, o behavior score tem 20% de peso, que é qual a probabilidade de pagamento. Se já fez um acordo, tem 10% de peso. Os outros 10% de peso é a propensão da comunicação, se vai ser digital, telefone, analógico, etc. Beleza? E porque os pesos fazem sentido, ele colocou aqui para mim também. E essa é a lógica. O segmento A é preventivo. Então é a pessoa que, cara, ou ela tende a me pagar bem e não pagou agora por algum motivo, ou ela bom, ela tende a pagar bem e não me pagou agora por algum motivo, ou vou mandar até antes, né? Que é um baixo risco, um baixo custo, então vou mandar mensagem direto no WhatsApp, que vai ser o nosso agente do segmento A. O agente do segmento B é uma negociação direta, então a gente vai mandar direto pro time humano, falando, cara, esse cara aqui a gente tem que chamar. O agente do segmento C é de recuperação de crédito, certo? Então esse agente do grupo C de recuperação de crédito é basicamente um cara de alto risco, uma dívida grossa e uma baixa resposta, então a gente vai mandar direto pro nosso jurídico. E o agente do grupo D é voltado para monitoramento. Esse aqui a gente não vai trabalhar agora, tá? Mas é que o custo da cobrança é maior que o retorno esperado, então a gente não vai queimar dinheiro, então a gente não vai tratar esse cara. Então basicamente esse agente orquestrador, ele tem tudo isso muito claro e ele faz essa conta matemática e traz esse behavior score pra gente
esse behavior score não, esse score de cobrança para a gente segmentar entre os nossos 3 agentes. Esse cara recebe a informação e manda para o time dele. Vamos lá. Identidade e propósito. Você é o Astolfo, apelido Alf. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, é uma brincadeira que eu faço. O agente orquestrador, eu conto para ele, dentro da identidade e propósito, o que ele faz, certo? Aí, a estrutura da planilha. Eu conto como é que a planilha é estruturada. Olha só, tem ID, tem telefone, nome fictício, CPF, não sei o que. São os dados dessa planilha aqui. Depois, tarefas permitidas. Ler e interpretar cada linha da planilha conforme a estrutura acima. Aí eu falo para ele converter alguns valores, e etc. E aplica a pontuação conforme as regras, que é as regras de pontuação que eu mandei lá para vocês. Calcula o score de segmentação, classifica cada cliente, certo? Depois a gente fala sobre limites e restrições, que nunca vai falar com o cliente ou negociar valores, etc. O que ele não pode fazer, não modifica ou apaga dados da planilha, nunca altera a regra de pontuação, tom de voz e estilo de resposta. Ele é profissional, técnico e conciso, sempre reportar status e números com clareza. Então a gente vai mostrando para ele como que acontece e aí calcula o score de segmentação. Agora, fluxo de trabalho, né? Recebe e valida a planilha, se certifica que a informação está correta, calcula o score de segmentação, normaliza os valores, classifica cada cliente no respectivo segmento e envia automaticamente para os agentes. Quais são os agentes? São esses daqui, ó. Esses agentes aqui, eles estão, como você vê, está um código, porque eles não existem, esses agentes ainda, certo? A gente vai criar esses agentes e depois a gente vai conectar esses caras aqui. A gente vai voltar nesse agente para fazer somente isso, beleza? Vamos lá então. Então, Save Changes, Alf, o orquestrador de cobrança já está criado, pessoal. Muito importante a gente falar aqui qual que é a diferença de uma inteligência artificial normal, de um chat GPT, por exemplo, né? De uma inteligência artificial normal, não quero dizer isso, qual que é a diferença de uma LLM para um agente de inteligência artificial? Cara, o agente de IA, ele leva com ele ferramentas para interagir com o mundo, entendeu? Então, esse agente de IA, ele tem que, para ele ser um agente, ele precisa ter acesso a ferramentas e tomar decisões. Os nossos agentes de IA vão ter ferramentas. E a ferramenta do Alf, que é o orquestrador de cobrança, a ferramenta do Alf vai ser acesso à ativação de outros agentes. Agora a gente vai puxar 3 agentes para cá. 1, 2 e 3. Beleza? E o que nós vamos fazer? A gente vai conectar esses caras aqui. Qual que é o tipo de conexão? Você tem como Next Step, então não tem resposta para cima, ou você tem como fazer uma AI Connection. O que é a AI Connection? Ele responde. Então, quando o agente de baixo, ali, o agente A precisar, ele vai mandar de novo para o orquestrador. O que pode acontecer? Pode ser que o agente falte alguma informação para ele. Na passagem, ele vai voltar com o nosso agente para perguntar. Então, você vai selecionar AI Connection e aqui você vai contar quando que o Alf deve chamar o outro agente. Chame o agente quando precisar enviar o cliente do segmento A para ser tratado, certo? E aqui você vai fazer a mesma coisa com os outros dois, só que esse chame o agente quando mandar para o segmento B ser tratado. Mesma conexão. E aí, por último, esse daqui. Confirmar. Fantástico? Vamos lá. Agora a gente vai criar outro agente. Esse daqui vai ser o agente do segmento B. Agente do segmento... Opa! Agente A. Vamos chamar de Pedro? Agente A. O que o Pedro vai fazer? Você vai voltar aqui e vai copiar o prompt dele. A gente vai mostrar para você agora o que o Pedro vai fazer. Beleza? Agente A. Copia o prompt. Aqui pode deixar
Cost Optimized Model. Ele está fazendo um modelo de melhor custo-benefício para você. E ele ainda não está com a ferramenta. Opa, e aí? Boa. Ué. Boa. Você... Aqui tava José, né? Vamos chamar de José, então, só pra deixar a mesma coisa. Boa. Você é o José, agente do Grupo A, WhatsApp de negociação preventiva. Sua missão é contatar via WhatsApp os clientes classificados como segmento A pelo agente orquestrador, Astolfo, lembrar de negociar de forma empática, oferecer, marcar uma reunião de quitação simples e etc. Vamos lá. Entradas esperadas, payload do orquestrador. Então a gente conta para ele o que ele precisa receber. Tarefas permitidas. Iniciar uma conversa no WhatsApp com abordagem preventiva educada usando uma ferramenta que a gente vai colocar aqui. Depois, lembrar que o lead precisa pagar a dívida, perguntar se ele gostaria de solucionar. Então é a forma que ele vai mandar mensagem. Responder dúvidas comuns e tudo mais. Responder status orquestrador. Reportar status ao orquestrador. Então, ele vai contar se conseguir enviar a mensagem ou não. Os limites e restrições, a gente coloca para não alterar valores, não solicitar dados sensíveis, não enviar anexos suspeitos, não insistir fora do horário comercial, não discutir temas jurídicos. Nesse caso, gente, que a gente está fazendo esse exemplo, a única coisa que o agente José vai fazer é iniciar a conversa, tá? Ele não vai ser um agente que responde de volta. Em outro vídeo que a gente for fazer, eu vou mostrar para vocês qual que é a melhor ferramenta para fazer um agente para os agentes ficarem conversando ali e tudo mais. Aqui no Relevance AI, se você quiser fazer isso, você tem que usar Relevance AI e Make. A gente tem outros vídeos no canal aqui, chamado Pedro, que é um agente de inteligência artificial. Um agente de inteligência artificial que usa ZAPI para fazer prospecção outbound, que se você quiser, lá tem como você faz ele conversar de novo, de volta, né? Mas o objetivo desse, para fins ilustrativos, é somente iniciar a conversa de uma forma personalizada. Fluxo de trabalho. Ele vai receber o payload, verificar os campos mínimos, fazer uma saudação, capturar a intenção e marcar uma reunião. Volto a dizer, com a gente ligando o make para que ele converse de volta. E isso vai ser assunto para outro vídeo. Se você quiser, entra lá e vê o Pedro, que é isso que ele está fazendo. Roteiros. Cara, aqui a gente fala sobre roteiros e tudo mais. Confirmação, a ferramenta. Sempre use a ferramenta unknown reference. Depois a gente vai arrumar para enviar sua mensagem. Tenha certeza que teve sucesso. Código 200. Essa ferramenta que a gente vai setar é para utilizar ZAPI. Beleza? A gente vai usar a ZAPI para setar essa ferramenta. Vamos para o agente B. Mesma coisa. Deixa eu pegar o template ali na nossa comunidade. Estão pegando a ideia do prompt, galera? Como que era o nome desse? Vamos dar o nome de Pedro. Esse vai ser o Pedro. Boa. O agente B é a mesma coisa. Só que a gente está fazendo um encaminhamento para o time humano. Não vou entrar tanto no prompt, que vocês vão ter acesso a eles lá na comunidade. Do link abaixo, como eu falei para vocês. Certo? Mas ele basicamente faz a mesma coisa. A gente conta para ele a identidade dele, as entradas
que vão chegar para ele, as propriedades para enviar. Então ele manda o nome, o CPF, que vai ser o CPF fictício, obviamente, para o nosso agente humano, fala os valores de aberto, dias de atraso, todas as informações que ele tem que mandar e as tarefas permitidas, que é ele normalizar os campos antes de enviar, derivar as faixas, definir o canal prioritário para avisar o nosso humano e limites e restrições, não alterar política, valores, não excluir as páginas do Notion, se tiver acesso. A gente tem outra versão que ele tem acesso, por enquanto esse aqui pode tirar. Fluxo de trabalho, que é a parte mais importante. Valida o payload, normaliza as informações, preenche as observações com um log conciso, origem, timestamp, etc. Atualiza a última atualização e responde ao orquestrador com o payload de confirmação e usa a nossa ferramenta para enviar no campo message o template. Segue, fala Tambellini, segue o cliente para o time humano tratar. Lembrando que o Edu que estava com a gente no workshop, que era um workshop dele. E o campo phone, que é o campo da ferramenta, eu sempre coloquei esse número aqui, porque só teria uma pessoa do time humano, por assim dizer, para tratar esse lead, que no caso sou eu. E agora, por último, vamos para o agente C. O agente C, a gente não vai utilizar ZAPI nele, a gente vai usar uma extensão do Google Chrome. Desculpa, a extensão, a gente vai usar uma ferramenta do Gmail para enviar mensagem para ele. Vamos chamar de João. Boa. Aqui o João, ele faz a mesma coisa que os outros agentes, porém, a ferramenta que ele usa vai ser uma ferramenta não do WhatsApp, mas do Gmail. Então o João vai ser responsável por pegar esses dados do agente orquestrador e nos casos que o orquestrador falar, cara, isso aqui não tem mais jeito, manda direto para o jurídico, ele encaminha um e-mail para o jurídico, como vocês viram. Certo? Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Agora a gente já tem todas as conexões. Opa, esse daqui é o C, não é o B. E esse aqui é o B. Esse é o connection, é o A. Beleza. Agora a gente já tem os nossos agentes preparados. O que está faltando aqui, cara? Está faltando os agentes poderem ativar as ferramentas, né? Se a gente testar agora, por exemplo, o orquestrador, ele vai... Ó, vamos salvar. Se a gente testar agora, o orquestrador, ele vai conseguir fazer a segmentação. Ó, trate essa lista para mim. O agente orquestrador agora ele tende a conseguir fazer essa segmentação, mas os agentes não vão conseguir fazer nada. Vai ficar dando problema. Vamos lá, mandou para o agente A. E o agente A vai fazer o quê? Não performou nada, tá vendo? 0 steps performados. O agente B tá sofrendo ali o coitado, ó. Não vai ter muita coisa para ele fazer também. E ele fala. Mas ele não mandou para ninguém. Isso daqui. O agente B, ele recebeu, mas não conseguiu performar nenhum step. Tá entendendo? E o agente C tentou mandar, mas também não vai conseguir porque ele não tem nada, entendeu? Nenhum passo performado. E o passo são as ferramentas. Ele falou, ó, envio automático concluído.
Todos eles foram processados e distribuídos conforme a regra. Não houve falhas ou pendências no envio. Relatório pronto para análise de gestão de carteira. Só que os nossos agentes não performaram, então foi tudo um sucesso, não teve ferramenta para dar errado, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Então vamos lá. Como que a gente vai, o que que a gente vai usar para dar acesso a esses agentes? Você vai clicar no seu agente e você vai aqui em Tools, ferramentas, não sei se está em inglês ou português o seu. E Add Tool, beleza? Eu já tenho a minha ferramenta configurada no ZAPI. E eu vou dar ela de presente para você que você possa clonar ela, tá bom? Então, você vai lá na nossa comunidade e você vai copiar esse template dessa ferramenta, beleza? Você vai copiar o template dessa ferramenta e eu vou te ensinar agora como que você vai utilizá-la. Ferramenta adicionada. Uma vez que você clone a minha ferramenta, você vai ter ela também. Eu vou te explicar os passos que a gente usa e o que você vai precisar mudar, tá bom? Você vai ter que alterar algumas coisas para que a tua ferramenta funcione com você. Olha só, essa é a nossa ferramenta. A nossa ferramenta, ela funciona da seguinte maneira. O nosso agente, ele vai poder imputar, então ele vai colocar dois campos. Os campos que ele vai conseguir utilizar, e cara, você pode usar essa ferramenta da ZAPI para todos os agentes teus do Relevance AI, não precisa ser só para esse de cobrança, porque basicamente ela é tão tranquila de usar que você vai precisar de dois parâmetros somente: a mensagem que você quer colocar e o telefone que você vai enviar. Simples assim, cara. O que tu vai fazer? No link aqui embaixo, você também vai conseguir entrar na ZAPI. Você vai criar uma conta na ZAPI, certo? Que vai ser app.z-api.io. Legal? Mas aqui embaixo você consegue criar essa conta. E aí, se você está dentro da comunidade, até com um cupom de desconto, que também está na descrição, ou na descrição desse vídeo, ou na descrição da ferramenta dentro dos templates. Aqui eu vou colocar junto com vocês, tá? Junto para vocês nesse agente de cobrança. Multi-agente de cobrança, vamos pôr. Multi-agente de cobrança. Certo? Vou colocar um dinheirinho também. Money. Não consigo. Tudo bem, depois eu coloco. Vamos lá, gente. Então, o que você vai precisar aqui dentro do Workforce? Você já tem esses inputs, tá? Aqui a única parte de código que tem é essa, mas eu já fiz para você. Basicamente, a gente só está arrumando a formatação, colocando aspas, trocando aspas tipografadas por aspas simples. Eu já fiz essa parte de código para você, já está pronta, é só você clonar a ferramenta. E aqui, send WhatsApp to HTTP. O que é isso daqui? Aqui a gente chamando a nossa API. E você vai ter que mudar duas partes dela somente, tá bom? Ô, louco. A Apple ajudando a gente aqui. Então, o que você vai ter que mudar? Você vai ter que mudar esse URL da instância aqui. E você vai ter que mudar o Client Token. O que você vai ter que fazer? Quando você entrar nas API, você vai clicar em instâncias e você vai criar uma para você. Quando você criar essa instância, você vai ter isso daqui, ó, API da instância, tá? ID da instância e token da instância. O token da instância não é o que você vai colocar em Client Token. Muito importante. Você vai ler o QR Code que vai estar aqui, tá bom? Você vai ler o QR Code que está aqui para conectar o teu número do WhatsApp. Você vai abrir o WhatsApp e vai ler esse QR Code como se você estivesse conectando no WhatsApp Web. Tão simples quanto isso. E depois você vai copiar esse API da instância aqui, nessa parte de URL. Tá? E esse Client Token, você vai vir aqui nas API, vai clicar em segurança, tá? E você vai copiar esse número aqui que vai aparecer para você. E é muito importante que você salve esse número, tá? Ó, por exemplo, aqui, caso você esqueça, você vai ter que pedir de volta. Deixa eu digitar o número que eles mandaram direto para mim no WhatsApp.
E esse token é muito importante que você salve ele. Obviamente eu vou trocar esse token aqui para você não ter acesso ao meu, né? E aí você vai colocar aqui em Client Token. Beleza? Então só isso vai mudar, gente. Recapitulando. URL da instância. Aonde que está isso daqui? Isso aqui está dentro do ZAPI em instâncias web. Abriu sua instância, leu o QR Code, copiou a API da instância aqui e é aqui que você vai colocar. Client Token. Isso aqui é para que você consiga utilizar. É a tua chave de segurança. Tá bom? Client Token. Onde é que está, Alê? Cara, o Client Token. Opa, será que eu coloquei? Coloquei. Client Token, ele está aqui, ó. Em segurança, você vai copiar isso daqui, tá bom? Você não vai conseguir ver de volta, então copia mesmo. E você vai colar aqui. Uma vez você fez isso, dá um save. E aí, tenta rodar ela para você ver. Então aqui eu vou escrever, ó, teste phone 55 meu telefone e eu dou um run. E aí você vê o que está acontecendo aqui, ó. Agora ele está ajeitando a tipografia para mim, está rodando isso daqui e aí, olha só, output status 200. Então eu devo ter recebido isso no meu telefone. Olha só, teste que eu enviei, entendeu? Vamos que vamos então. Fantástico. Uma vez que você fez isso, dá um save. E aí a gente vai adicionar na lógica dos nossos agentes, tá? Então esse agente aqui, ó, ele já tem a ferramenta e no prompt dele você vai entrar, abrir aqui, dar um Ctrl F. O que você vai fazer? Agora a gente tem que conectar nossas ferramentas aqui. Então, você vai abrir o teu agente, tá? Abre ele. Clica em Tools. Add Tool. Your Tools. E aí você já vai ter aqui a ferramenta que eu te ajudei a criar. Então você vai adicionar essa ferramenta, beleza? Aqui e dentro do teu prompt você vai filtrar por Unknown Reference, porque é como a ferramenta não referenciada tá, que você copiou e colou do meu prompt. E aí você vai dar uma barra, clicar em Tools e selecionar a do WhatsApp. Vamos lá para o próximo. Ó, na ferramenta, sempre use a Unknown Reference barra Tools WhatsApp. Unknown Reference, cadê? Acho que acabou. Foi, era isso. E aí você dá um save. Agora o nosso segundo agente. Tu vai clicar no Pedro, abre ele, clica em Tools, Add Tool, Your Tools e o ZAPI que eu coloquei para você. Que já está editada, cara. Boa, foi. Não. Your Tools. Save Changes. E aí você vai filtrar novamente por Unknown Reference. E nesse caso só tem um aqui embaixo. Seleciona e salva seu agente. Boa. Vamos que vamos. E a nossa última ferramenta, pessoal, vai ser a do João, tá? O que tu vai fazer? Opa, por que ele está clicando aqui? A nossa última ferramenta vai ser a do João, que você vai clicar em Tools, Add Tool, e aí essa já existe, não é um dos Your Tools. Você vai clicar e vai escrever Gmail, e vai clicar nesse Send Gmail Email. Adiciona. Às vezes dá um pequeno delay para salvar, você vai clicar em Save Changes depois que você colocar isso daqui. E-mail account, tu vai adicionar Add Account. O meu já está setado. E aqui do To Email, no caso, você vai setar ele manualmente, tá? Que
seria pro teu e-mail jurídico. Vou colocar um outro e-mail meu aqui. Boa. E aí dá um save changes. De resto, o agente vai decidir. Fantástico. E aí você vai no prompt e filtra de novo por unknown reference. Tira o unknown reference. / tools send Gmail email. Unknown reference / tools send Gmail email. Unknown reference. E aí você vai fazendo para todos. De vez em quando acontece um erro no relevance, ele não deixa você usar essa barra. Tu vai clicar aqui e tirar o markdown format. Beleza? E é isso, galera. Dá um save e tá pronto. Tá tudo pronto, o teu agente pronto para rodar. E a gente vai fazer o último teste nele. Vamos enviar para ele de novo. A nossa base de clientes e ver a magia acontecendo agora. Vamos lá. Trate para mim todos esses clientes. E vai acontecer novamente o que a gente viu. O orquestrador começa. Processou 3 linhas e concluiu o processamento. Veja, um lead do A, um lead do B, um lead do C. Até aqui, tudo bem. Ele chamou o José, que performou e teve um status 200. Então, a gente já performou um step. E ele mandou, a mensagem foi enviada com sucesso para o Lucas Ferreira, que no caso, o Lucas Ferreira também é o nosso e-mail, né? Aqui. Oi, Lucas, tô da empresa do Alê. Vamos que vamos. E depois, ele mandou para o B, encaminhar lead do segmento B. Mandou todas as informações e também performou. Lembra que nesse caso só que o nosso devedor e o nosso agente humano é a mesma pessoa, porque a gente estava simulando isso aqui. E ele mandou também, fala Tamberini, segue o cliente para o time humano tratar. Como a gente tinha feito anteriormente. E aí, por último, o agente do segmento C, ele utilizou o e-mail. E enviou o e-mail. Vamos ver o e-mail enviado? Aqui, o jurídico. E-mail do jurídico. Rogério Almeida. Tanana, tanana, tanana. Então, é isso, pessoal. E aí depois o agente falou para o outro encaminhado ao jurídico com sucesso. Distribuição finalizada. Todos os leads foram enviados aos respectivos agentes conforme as regras de segmentação. Se desejar relatório detalhado ou a exportação dos resultados, informe o formato desejado. Então, basicamente, o que a gente fez aqui agora foi concluir isso. Dessa forma, você tem um agente de inteligência artificial rodando para você e liderando outros 3. A gente fez esse exemplo para te mostrar como é possível você fazer isso sem que você escreva nenhum código. Todos os templates estão na nossa comunidade, que está disponível para você no WhatsApp. Entra lá no WhatsApp. Clica nesse link aqui embaixo, entra no WhatsApp, entra conversando com a gente, falando quem você é, se apresentando, fala pra mim qual vídeo você viu. E se você ficou comigo até aqui, não esquece de me seguir no Instagram, é Alexandre Clepa lá no Instagram. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, deixa teu comentário. Pra que você vai usar esse agente? Me conta também o que você quer para que a gente faça e traga mais vídeos aqui pra você, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui, por ficar aqui com a gente. Todos os templates estão disponíveis na nossa comunidade. Então, espero vê-lo em breve. Tchau, tchau, gente.